E qual é a ligação de tudo que a gente falou, né, com a educação? Que você veja, para ter esse nível de estupidez, você precisa, né, de uma educação falida. Porque uma pessoa que foi minimamente educada não, é instruída, né, na arte Na de verdade, falar do assim, próprio deixa eu idioma. só complementar o que tu tá falando. A educação quem dá é pai e mãe. A escola tem que É, te ensinar o básico pra tu não morrer. Só que a escola não tá fazendo isso. Tá ensinando o básico pra você morrer. Pra tu te querer se auto-churrascar, né? porque assim, alguns vão torcer o nariz, né? Mas assim, na época em que o homem saía para trabalhar, né? E ele recebia o bastante para conseguir manter a família, os filhos ficavam em casa com a mãe, protegidos, né? E a mãe, ela era uma pessoa que tinha uma mínima instrução, né? Porque as pessoas, elas sabiam falar, elas Ler, sabiam, escrever, é, somar, ou mesmo dividir, que não fosse multiplicar. assim uma grande habilidade, você poderia facilmente encontrar uma. Acho que até tinha um filósofo brasileiro que falou sobre isso, que para você ser um professor, tudo que você precisava era espalhar um panfleto pela cidade dizendo assim: eu ensino tal coisa, vá em tal lugar. E aí você fazia lá os seus discípulos. Mas era Mário assim Ferreira de antigamente, pô. Santos, Uhum. foi Mário, Aí, foi Mário Ferreira de Santos, não foi não? pode ser Acho que é que o mais eu. tão simplão quanto o Bolsonaro, ou quanto o Olavo foi ele. Porque é aquele negócio, eu lembro da frase e esqueço de quem falou, né? Da Na fonte. minha memória. Pois é. Mas você vê, a educação, por mais que ela não tivesse um. Quer dizer, a educação não, a instrução, né? A formação, por mais que ela não, eventualmente não tivesse uma estrutura que guiasse a pessoa, quem fosse atrás, né? Uma hora ia encontrar. Quem ia ter alguém disposto a ensinar. Tem gente que tem um amor muito grande pelo ensino. E se a pessoa tem, uma outra pessoa tem o amor pelo estudo, uma hora eles vão se encontrar. Né? Esses dois vão se encontrar e um vai Isso foi aprender e o outro vai poético, ensinar. cara. Tô chorando aqui. Mas, e aí, eu tinha, né, essa segurança do lar, essa segurança da educação e da instrução, só que quando a mulher foi pro mercado de trabalho, né, lei do mercado, Cara, tu tá sendo ó, machista. Tá? a oferta a oferta aumenta, né, e então o preço cai. Aí as feministas dizem, ai, que bom, nós conseguimos o direito da mulher É, de direito, trabalhar. Não, direito pra vocês caramba. tiraram o direito da mulher de poder ficar em casa protegida, né? Agora tem que ir lá levar bronca de chefe, né? Em troca de dinheiro. É por isso que a Então, gente, principalmente eu e Vitor, não o Guerra, tira o Guerra dessa. Eu e o Vitor, a gente comenta, né, poxa, que... Não, porque tu não fala dessas coisas, então por isso que eu digo, não é que tu... Enfim, não, tá sendo vou excluído, tá bom. explicar. Não, calma, gente. É o seguinte, que a gente diz que todo homem é corno. A gente tem essa teoria, todo homem é corno. Por que todo homem é corno? Porque mesmo que tu não tiver um relacionamento, tu tem mãe, tu tem irmã, sabe? Tu tem alguma uma mulher perto de ti e vai ter alguém mandando nela, vai ter alguém fazendo alguma coisa com ela que não é do teu agrado, tá ligado? O corno não é só do dentro de um Ah, relacionamento. mas é o que é uma cornice por tabela? Como é que funciona esse É, negócio? E exatamente. você não concorda, mas vão convencer você que é normal. Exatamente. E piora se tu for tiver mulher, se tu for casado e, né, tiver namorado e tal, porque vai ter, como tu falaste agora, Guerra. Agora eu vou complementar o que tu falaste. Vai ter alguém mandando na tua mulher. Vai ter alguém coagindo mentalmente a tua mulher. Vai ter alguém falando um monte de idiotice pra tua mulher. Ela vai ter que ouvir porque é o trabalho dela. Entendeu? Mas tu não pode fazer isso. Tu sendo marido dela, tu não pode fazer isso. Qualquer coisa, agora ela pode ir Maria da Penha. Ela pode. Tem um negócio, provar a lei, né?
coação psicológica, alguma coisa assim. Mas que só Exatamente. pode ser exercida se tu for marido ou se tu for cônjuge, no caso. Agora, se o pato andar a fazer isso aí, é Não tem só problema. mercado. Exatamente. Pois é. Você só pode tratar mal uma mulher se você estiver pagando, né? Agora se... Quer dizer, não que Né, você cara? deveria poder se você não tivesse. Caramba! Tô dando de Lula, né? Você falou uma De coisa Lula agora. interessante, cara. Enquanto a gente tinha chegado à conclusão que todo homem, ele é corno, né? Você acabou chegando a uma bela conclusão, cara. Toda mulher do mercado, ela é uma... Ó, cuidado, GP. cuidado. É o Grand Prix, né? Você tá querendo dizer. Exatamente, Ayrton Senna. Não, mas Do é Brasil. verdade, porque, assim, olha, quando se fala dessas coisas, algumas pessoas ficam bem preocupadas, né? O que você está insinuando? Quando eu falei dessas dinâmicas sociais entre marido e esposa, né? A tua esposa é enfermeira e faz plantão? Sinto muito, amigo. Não quero falar nada. Gente, teve uma oportunidade num grupo, né, que eu tava falando sobre a questão do homeschooling, né? A gente continua aqui falando da educação, né? E aí, teve uma boa senhora, né, que resolveu me interromper, né? Falar assim que como que ela ia pegar e ensinar o filho dela em casa se ela não sabia nada, né? Se ela não tinha formado nem nada. Aí eu peguei e falei assim, a única coisa que você pode ensinar pra tua filha ou pro teu filho é o bola gato. O que, O negócio rapaz? aí Catfish? O quê? Bal... E aí, que- Eu ela fez igual a Guerra falou assim, mas o que você está insinuando? Eu falei, nada, minha senhora. Olha, eu acho incrível, né? A pessoa, ela quer ter um filho, né? Ah, mas eu não tenho nada pra ensinar pro meu filho. Porra, fazer Como é o que tu filho tá sabe, né? vivo, meu Agora filho? não tem nada que você tenha pra passar, só gênio, é isso? Mas que desgraça, velho. Qual que é o planejamento de uma pessoa dessa? Aí alguém aí, eu vou cair a live. Mas olha, Hip o Live. disclaimer que eu queria fazer é que quando se fala de como as coisas eram no passado, algumas pessoas falam assim, mas então você tá querendo dizer que a mulher só pode ficar em casa? Não, é justamente Sim. seria Opa, bom se a não. mulher tivesse a chance, a liberdade de escolher. Se eventualmente ela escolhesse ir trabalhar, tá bom, então vá, ué. Não, mas a Já que história você de quer vida ter um dela, que ela vai falar assim, mas- pô, mas o meu pai morreu, meu avô morreu, eu não tenho ninguém, e aqui, o que que eu faço? O que que ela Não, faz? mas no caso de uma esposa, uma mulher casada, né? Ela eventualmente poderia escolher trabalhar para que, sei lá, né? Não, Porque ela mas o que quis. exatamente, a gente vai pra aí de novo, ela casa com um bom homem, constitui uma família. Sim, mas você veja, hoje a mulher ela não tem a liberdade para escolher não trabalhar, porque é muito difícil, né, um pai de família ele ter um emprego que paga bastante para que ele consiga manter duas, três pessoas, né, no caso três, quatro, os filhos, né? Ah, entendi que você fala Então, família, cara. O quê? eita, não. 2, 3, 4 famílias. É muito difícil um marido manter 4 esposas? Eu acho que também mas de qualquer forma, você veja. Meu avô era taxista e tinha 2 esposas, e aí? Que bom pra ele. Pô. Hoje é praticamente necessário que uma mulher ela complemente o salário, né, do marido indo trabalhar também. Senão não tem como. Não. Muitos nem sobrevivem. Tem gente que mora em casa alugada. Não dá, Lugar Moisés. extremamente caro. Não tem como. Então, não tem mais essa liberdade de escolher ficar em casa. Seja para cuidar da casa, seja para fazer nada. Quero viver às custas do meu marido aqui. Não pode mais escolher isso, porque não dá.
a não ser que o marido seja funcionário público. Aí ele Que recebe muito isso, trabalho cara? lá. Tu tá falando dos funcionários públicos? Eu Não eu não gosto de acredito. funcionário público. Pra mim, eles são brocháveis. Eles são. Então, Eles são imbrocháveis, que mesmo não trabalhando, eles estão recebendo. Tá ligado, né? então Esses tá sim bom. são imbrocháveis, cara. Obrigado pela correção. E isso em relação a essas coisas do lar aí, mas na verdade tinha outra coisa, eu esqueci de novo. Lamento. Bom. Ah, sim. O, eu ia falar, na verdade, da data, né? Que é uma coisa que eu achei curiosa. Que ficaram falando que ele utilizou como. Como é que é? Ele aproveitou a data para fazer palanque político, né? Uhum. Engraçado, porque. E o 1º de maio? Nunca foi utilizado, né? Pelo Partido dos Trabalhadores ou pelos Pela trabalhistas. CUT? Nunca, né? Nunca foi Não, utilizado. mas aí veja bem. Veja bem, companheiro. Memória curta esses caras têm. Fora outra. Ah, nossa! A consciência É, afrodescendente. contra branco. Essa Não sei, nunca, cara. né? Nunca foi instrumentalizada também. Cara, preto vota em Pra fazer preto, tá militância. ok? Cara, Pra eu fazer tava, eu militância tava política. estudando sobre essa questão desses negócios, que não dá pra falar, né, cara? Mas vocês entenderam. Aham. Sim. E o povo que tá ouvindo a gente, entendeu? Boa sorte. Porque Olha, depois busca, mas esses povos coloridos, né, que veio do outro lado do mar, né? Lá por volta de 1500, né? Não como bem queriam, né? os rosas. Isso. Não, rosa e Yanomami, pô. Os que não são brancos. É isso aí. Eu Branco tava pode estudando falar. um pouco, né? E aí, tipo assim, não sei se até convém aqui dizer, mas porque a gente tá falando de educação, mas eu acho que sim, né? Tudo, cara, tudo envolve educação, cara. O problema da nossa educação é tudo. É tudo. Porque o que é ensinado na escola, né? E até mesmo uma grande guerra aí do Coquinaro com esses povos é a demarcação da terra deles, né? E aqui onde eu moro eu vi que tem um monte de demarcação. Eu não sabia, né? Eu não Caramba, sabia que tinha mano. No meio da cidade? mais afastado, né? Hum. Dentro da cidade. E tem um monte de demarcação. E aí eu fui ver, né? Como é que funcionava essa. Não lá, né? Mas ver como é que funciona, a história e tudo mais. Ok, existia uma falsificação na história deles, né? Deles serem expulsos desde antes, né? Eles mesmos se falsificaram. Não, a história que eu falo, a Hum. história brasileira Ah, falsificou a ok. grande parte. Eles foram expulsos de vários lugares da cidade, né? Onde era lugar deles, né? Foram expulsos, foram remanejados. Mas aí, ok. Só que aí o que acontece? Hoje eles têm grandes demarcações de terra, só que são demarcações em que eles não utilizam nada da terra. É uma terra rica, que é uma terra Não não pode ser explorada por explorada. nem por nós, nem por eles, né? E aí é o que fazem. A esquerda tenta colocar eles como bichinhos de estimação. Porque eu não entendo. Temos a cultura ocidental, né? Temos a cultura oriental, onde tem a China ali, com a cultura dela, o Japão, tem Pode outros falar povos China? ali. Pô, acho que pode, né, cara? Tem o O AliExpress. país. Shopee. Adoro E Shopee. aí, Shopee é da Singapura, não é? É? Ou sei lá. Eu ouvi dizer que não é da China. estão tentando fazer aqui que a gente não é xenofóbico. Ah, tá. Então beleza. Sim, continua, Vitor. Desculpa. Aí tem vários povos, né? E acabou que esses vários povos que existem no mundo se uniram às culturas, né? Por exemplo, aqui com os índios aprenderam muita coisa da culinária, né? E da China também se aprendeu muita coisa, do Japão se aprendeu muita coisa. Só que aí o que acontece? Esses povos de origem
africana que moram no Brasil, né, tentam colocar eles para viverem como se tivesse ainda há 500 anos atrás. Não querem deixar eles evoluir, até mesmo os índios, né? Acham que os índios e eles não podem explorar a terra deles. O índio fala assim: olha, eu vou pegar essa terra que é minha e vou Fazer o que eu plantar quiser. nela. Isso. Então, 30% da terra fértil do Brasil está demarcada como terra indígena e quilombola, mas não pode ser plantada. Então, os índios poderiam ter a vida deles dignamente, o Brasil poderia exportar comida mais barata e até mesmo vender internamente mais barato. Então, se hoje um quilo de arroz está a R$ 20, R$ 30, poderia ser metade do preço. Né? Então, isso é história. Então, não precisaria nem de voltar no tempo para saber o que é falsificado ou não. É só pegar e escutar esse pessoal falando, né? Que vai ver que não bate com a realidade, né? Não bate com o que a esquerda tenta colocar, né? Você vê que é um povo inculto, é um povo que a cultura deles não evolui, porque toda cultura evolui, né? Então, o que se tem hoje de Ocidente não é o mesmo do Ocidente de 500 anos atrás. Mas isso é bom ou ruim? Cara, Sei. Por exemplo. sem a falsificação é bom. Não, porque, por exemplo, a cultura europeia evoluiu, mas hoje eles não têm filho mais, por exemplo. Justamente por conta dessa evolução. Não, acho que não é nem para da evolução, é para da falsificação, né? Falsificação de que tá produzindo muito lixo, tá produzindo muito gás carbônico, então existe Entendi. uma falsificação na história, né? Acho que se Nos não fosse fatos, né? No que tá isso. acontecendo. Tipo, efeito estufa. Pelo amor de Deus, cara. E aí a pessoa acredita, então ela vai passando, ela põe o filho dela na escola, fica ali o ano todo escutando aquela ladainha, o filho volta pra escola, o pai ele é agricultor, aí o pai fala, seu pai, você vai ter que matar todo o seu gado aí que ele tá peidando demais. Né? E o pai fala assim, pô, mas se eu botei esse menino na escola é pra ele ficar inteligente, e se ele voltou falando isso aí, ele é inteligente, então eu vou fazer isso. Ele tá certo. Pô, tipo assim, é uma história, né? Mas eu acredito que aconteça isso, porque não tem lógica o que acontece no mundo, né? E eu vejo muitos velhinhos aí acreditando em gente mais jovem, falando um monte de besteira. E falam, não, meu filho, olha, você é jovem, você estudou, então você tá falando a verdade, eu vou pegar todos os meus bens e doar pro Lula. Pois é, e como é que chega nesse ponto, né? Quando eu tava falando lá sobre tentar fazer o catão aqui, né? Quando eu tava falando lá sobre a criação do texto, né? De você pegar a letra, transformar em sílaba, transformar em palavra e sentença e tudo mais, né? Isso aqui tá igual One Piece. Tu tá pegando a história lá do capítulo 2, tá ligado? Naruto, cara, Legal. Pô. O flashback. O flashback. As pessoas gostam de flashback, né? E da mesma forma você tem o pedreiro, né? Claro, ele não faz mais isso hoje em dia, né? Algumas coisas já vem pronta, mas antigamente você tinha que fazer o quê? Pegar o barro, assar o barro, fazer o tijolo, aí depois você ia fazendo o resto lá. Né? Hoje você pergunta para uma criança de onde vem o leite, né? Ela não diz nem mais da vaca, ela Do diz supermercado, da geladeira. pô. Não, alguns nem vão no supermercado, eles abrem a geladeira e Já já tá tudo lá. É como se fosse a caixa mágica. A mãe dele Eu comprou, abro pô. e as coisas estão lá. Pois é. Então, como essas pessoas elas não conseguem ver as pequenas coisas que formam as grandes coisas, elas não têm essas sensação, não, essa noção de causa e efeito, que é uma coisa acontece e faz com que outra coisa aconteça, né? Então, se eu der um soco na parede, a minha mão vai doer, né? Para nós parece uma coisa estúpida, simples, né? Óbvia, mas para algumas pessoas, por que minha mão está doendo? Eu só dei um soco nessa parede, né? Alguns realmente pensam dessa forma. É absurdo a gente imaginar numa coisa dessa, que para nós é muito óbvio, mas para eles não é, né? Então, por que acontecem essas falsificações históricas?
Por que que nós temos um Estado gigantesco? Por que que nós temos esse monte de problemas que nós temos hoje? É porque as pessoas, elas não conseguem, né, entender essa relação de causa e efeito, porque elas não conseguem ver as pequenas coisas que formam as coisas grandes, né? Elas não conseguem entender uma linha de raciocínio mais longa, né, um texto maior explicando as coisas. Então, essa preguiça de pensar, essa incapacidade de raciocinar, junto também com a falta de virtude, a falta de paciência, a falta de perseverança e tudo mais, faz com que as pessoas elas busquem a solução mais fácil, né? Ah, meu, por que eu preciso aqui melhorar o futuro do meu país com grandes campos agrícolas e tomar aqui essa terra e fazer um grande negócio aqui para baratear o arroz? Não, tá lá o político número 59468X, né, dando um bolsa não sei o que, eu vou lá e pego e tá tudo certo. Eu pego esse dinheiro aqui, vou lá, compro uma pitu, compro uma... Que vou no isso, restaurante cara? popular lá. Pitu. E tá tudo certo, né? Tô de boas até o final do mês, né? Por quê? Essa decaída, né, na qualidade do ensino, ela é proposital. Não, aconteceu, foi sem querer aqui, morreram os bons professores e sobraram só os ruins. Não, porque se fosse só uma questão de pessoas, ainda ia sobrar um material bom, né? Então, o professor não sabe ler, mas tudo bem, meu pai me ensinou, vou ler aqui então os livros. Não, né? Você tem a piora do profissional e a piora do material junto, né? Os dois vêm junto. E é uma coisa que todos sabem, isso aqui que eu tô falando não é mistério para ninguém. É aquela frase que diz, o governante quer um povo burro, quer uma massa ignorante, é mais fácil de controlar, né? Quer gado. Que Quer isso, cara? gadificar as O pessoas. governo sempre quer o melhor da gente, pra gente, tá ligado? Foi o que me disseram. Talvez esteja sendo injusto, né? É, pô. Desculpe, governo. Né? Por favor, não aponte essa sniper para mim. Tá? Eu não quis dizer do que eu disse. E aí você tem, né, essa classe jornalista que se aproveita desse tipo de carniça, né? Porque o que sobrou da cultura brasileira? Só a carniça. E aí você tem os jornalistas, são os corvos, né? Eles falam, opa, a gente vai fazer aqui o nosso banquete, né? O corvo mais gosta de carniça. E eles vão em cima disso, eles conseguem prosperar justamente nesse ambiente, né? São maus jornalistas, fazendo um trabalho que não é jornalismo de verdade, a gente sabe. E o povo compra essas coisas porque tem essa má formação, né? É engraçado que, assim, má formação tem um sentido duplo, né? Pode ser uma formação acadêmica e pode ser uma formação de o cérebro formado errado. Eu acredito nisso, porque assim, pensa só. Se a criança não receber bons nutrientes e nutrientes suficientes durante a formação intelectual dela, eu digo intelectual, é o cérebro crescendo mesmo, né? O que acontece, cara? Ela tem Formação física. exatamente o cérebro junto com o corpo, né? Ela vai virar uma criança menorzinha, né? Mais magrinha. E o cérebro é a mesma coisa, cara. O problema é que as pessoas não ligam pro. Ó, quando a criança nasce, a mãe, ela não tem onde cair morta. Vamos dizer, um exemplo hipotético. Isso não acontece, é só hipotético. Que a mãe não conhece o pai, né? Porque ela conheceu o pai no baile funk. Não tem onde cair morta, não tem pai, ela não tem pai também, né? Porque a mãe também conheceu, né, o pai dela no baile funk. Então essa moça vai ter a criança, a primeira coisa é que a criança, o filho dela recebe um pacote, tá, de não sei quantas picadinhas, saca? Um pacote, mano. E isso já é o começo da criação da criança,
da sobrevivência dessa criança. Isso vai da história dela. Ela vai receber nutrientes péssimos desde de que ela é um bebezinho e, e não vai receber o nutriente suficiente durante a formação dela, do corpo dela, né? Além de comida, né? Intelectual. Aí temos o brasileiro, né? Obviamente essa história foi hipotética, né? Não acontece. Sim, foi ficção. Ficção. São três elementos, né, aí. Você tem a falta de nutriente, porque o cérebro ele precisa de gorduras e proteínas, né? Você tem também a necessidade do estímulo, porque uma criança que não tem, assim, que não ouve os pais falarem, né? Ela não consegue desenvolver a fala, por exemplo. Então, mesmo que ela esteja bem nutrida, se ela não tiver um incentivo lá, leia, cante, fale, né, tenha de fato uma atividade intelectual, por mais simples que seja, o cérebro não se desenvolve, certas áreas não se desenvolvem. Não veja Dragon Ball, Naruto. Mas te falando isso aí, é aquele negócio que eu falei da cantiga de Niná, né? O menino que cresceu sem escutar a mãe, o pai cantando pra ele, né? Provavelmente deve ser um psicopata, sociopata, né? Mas, veja, vocês devem ter parentes que o priminho, o primozinho, né? Cresceu até os 5 anos dele, só escutando Galinha Pintadinha, Baby Shark, Patrulha Canina, só isso. E aí o pai e a mãe não conversam com o menino, né? Não tem aqueles adultos conversando na presença do menino. O menino monopoliza a sala com o desenho dele, né? E é só aquela batida que tem repetido o tempo todo, né? Mesmo quando era Dragon Ball era passado repetido do SBT, não era tão repetido. E fica só aquilo dali. E aí, como eles acham que o menino vai desenvolver alguma coisa, né? Senso crítico, questão motora, questão da fala, né? Se desenvolver em grupo, saber dividir as coisas, ou qualquer outra coisa, qualquer outro soft skill que alguém possa ter, possa desenvolver alguma coisa. Não tem como, tipo assim, nenhum cachorro é tratado nesse processo repetitivo, maçante de informação inútil. Sabe? O menino ele fica escutando, ele não aprende a contar, né? E não aprende nem a falar. Né? Então você destrói, você fica 5 anos destruindo. Tipo assim, nem o cara do bigodinho lá, ele pensaria em fazer isso com alguém. E já botava logo. Baigon. Olha, eu tava vendo meme aqui, eu não prestei atenção. Você tá falando mal de Dragon Ball, é isso mesmo? Será que eu não entendi? Não, eu falei que nem no processo repetitivo da SBT, né? Do Sérgio Malandro Tá bom. passando todo dia os mesmos episódios. Então tudo Não bem, era então, tão beleza. repetido, porque, tipo assim, eu acredito que não tenha tantos episódios. Eu nunca parei aqui pra ver quantos episódios tem. Mas tem poucos. Eu falo, não, falo Galinha Pintadinha, esses negócios, né? São poucos episódios, mas eles chegam a ser maçantes, né? Daquela repetição pra cabeça do menino, trocentas e trocentas vezes, né? Então acaba que quebra a cabeça dele e naquele sentido do cérebro dele, faz assim. Porra, qualquer informação que possa ser repetitiva, que eu vou ter que pegar mais de 2 vezes, eu não quero. Então, no processo da construção da fala, o cérebro dele rejeita qualquer tentativa dele de aprender a falar. O cérebro dele rejeita qualquer tentativa de aprender qualquer outra coisa. Esses meninos, eles entraram num estado aí que daqui a alguns anos os médicos que trabalharam com isso aí vão ganhar uma nota preta. O que não ganharam com a pandemia Todos com atender pelo UTI. SUS, né? Isso, eu tô pensando, cara, acho que eu vou fazer medicina. Tô velho já, mas vou fazer medicina, cara. Eles vão ganhar um dinheiro violento, cara. Em cima dos outros médicos, os médicos, né? O do Dr. Enzo também dá pra ganhar dinheiro em cima do Dr. Enzo. Olha, se você não tiver um diploma de médico, só o pessoal do STF vai te visitar e dizer que você é bom. Que é verdade. Ou o João de Deus era formado em medicina. Cara, não sei, era?
Não, pô. Curandeiro, macumbeiro do cara. Não Mas ele sei. acreditava em reencarnação, cara. Então, em algumas reencarnações passadas, ele era Che Guevara. Cara, Cara, mas tem também aquele médico lá que foi perseguido, o inseminador, tá ligado? Agora é um oh, absurdo tu ser perseguido por tu tá fazendo teu trabalho, saca? o cara da cesárea lá? Não, pô, o médico lá que fazia inseminação, pô. Não sabe, É, não? você não tá falando da inseminação artificial, você tá falando Tô, do. essa mesmo, pô. Então não sei, não sei Não não. sabe, pô. Até o Pavese se meteu lá no caso. Não tá ligado, Hum. não? Das mulheres lá que perseguiu o Pavese e tal. Era desse caso aí. Da Maci, Caramba. alguma coisa assim, eu não sei. Se alguém É, escutar a live até aqui, eles vão falar. Mas era isso. O cara inseminava as mulheres, né? E depois de um tempo, começou a acontecer várias denúncias contra ele. Porque ele estava inseminando. Eu não sei então não como. era artificial, era natural Não mesmo. sei, não sei. Ah, Mas é. ele tava fazendo o trabalho dele, cara. Entendeu? Aí, tipo assim. Não, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Cara, depois de décadas, foram denunciar o cara, sabe? Nossa. E por que não O, o cara, denunciaram antes? o cara tinha mais filho que o Gengis Khan, então, né? Ele tinha uma Não sei, dinastia cara, aí. não sei, mas assim, o ponto é, jornalistas se meteram nesse assunto e começaram a difamar o médico. E outra, falaram que ele tinha. Eu não sei se foi ele ou se foi o João de Deus que inventaram que ele tinha é, uma tipo colheita de crianças, entendeu? Que faziam Ah, crianças para exportação e tal. Mano, o negócio lá da fazenda. tipo aquele anime lá. Nossa, cara, que negócio. Mano, exatamente isso da fazenda. Mano, os caras inventam, mano. Aí, tipo assim, o cara era médico, né? É o ponto que eu quero chegar. Ou seja, nem tu sendo médico hoje em dia, tu tá salvo. O único médico que tá salvo é o que fala a favor da picada, né? Se o cara falar a favor da picada aí. O clínico geral trabalha no Ele não SUS, precisa né? nem ser médico, não, mas você falar bem da picada, ele é o que eles quiserem. É. Da Até picada e do falando nisso, Lula. né? Teve uma moça que era formada em alguma coisa de clima aí, ela tinha duas pós, né? E tava falando justamente da questão do clima na televisão, bem semelhante ao Ricardo Felício, né? Que o apresentador tava cismando, do Balanço Geral, cismando que a falta de chuva era alguma coisa ligada ao aquecimento global, ela explicando, não, chuva é cíclica, né? Ela é de tempos em tempos, então tem vezes que parece realmente. Ela falou assim, é porque às vezes você fica muito tempo sem chuva, né? Aí você acha que quando a chuva vem, ela vem mais forte, às vezes ela não é bem assim. E é uma questão mais regional do que uma questão a nível estadual, né? Então, aí explicando, e aí ele falou no final, sim, depois, tipo assim, ela ter falado basicamente, ela foi mais cortês do que o Felício lá com o João, né? Menos brincalhona. No final ele falou assim, ela já não podia mais responder, né? Que ela já tinha dado Ido tchau. Ele falou embora. assim, é só uma opinião dela, mas não sei o que. Tipo assim, Pô, cara, mulher formada. ele é deputado estadual, né? E aí ele ainda apresenta na televisão. Quem? E a Quem? mulher formada é um jornal, é o Mauro Tramonte. Hum. E, e a moça, ela é formada, tem duas pós de não sei o que lá, climatologista e outro negócio lá. E aí, tipo assim, a opinião dela como especialista não vale, né? É só opinião, né? E quem não entende, opinião nada mais é do que uma mera, como diz o Olavo, uma mera ilusão de cada um, né? Porque a gente tem que trabalhar com fatos, né? E a opinião, ela não é um fato. Então, quando ele fala que é uma mera opinião dela, ele tá dizendo que o que ela tá dizendo É, não é fato. é mentira. É mentira.
é só ilusão. É só um delírio dela. E, tipo assim, é desqualificando. Então, como que alguém que não tem nada de formação na área, né? A pessoa que não tem nada da área, ele é só um apresentador de telejornal, ele não é jornalista, ele é apresentador de telejornal, resolve dizer que sabe mais do que alguém que tem Mas duas pós. Então, quer isso, dizer, isso não é só sobre picadinha, não é só sobre a calculadora, não é só sobre o clima. Porque, por exemplo, o médico chega lá e fala: olha, a picadinha não é indicada para todo mundo, tem que ler a bula. Aí o jornalista vai lá: não, não, olha, não concordo. Não, tu pode não concordar, mas tu é da área da saúde, tu é médico, tu é qualquer porcaria da biologia? Não é. Então, como é que tu pode desqualificar o que o profissional tá falando se tu não é da área? Não, porque eu estudei, eu li artigo, não sei o que. Pô, bicho. O que um artigo tem a ver